Vou contar um pouco da ProntMed, só para a gente ter um pouco de contexto e conseguir navegar, né? A gente, a gente é uma empresa que acredita que a gente pode empoderar profissionais de saúde, gestores de saúde, através de dados clínicos estruturados. A gente é uma empresa que já foi usada em mais de 17 milhões de atendimentos, atendendo mais de 4 milhões e meio de pacientes, né? Os profissionais que usam, as instituições que usam a gente, gerando dados estruturados para serem usados para diversos fins, né? E a gente pode até entrar nos detalhes, se alguém tiver perguntas em relação a isso, a gente pode entrar. A gente atende grandes instituições, e além disso, dezenas de milhares de profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc., enfermeiros e enfermeiras. Então, assim, todos é uma vasta utilização. A nossa missão, como eu falei, é organizar, estruturar e disponibilizar dados clínicos. Tem um grande desafio do mercado de saúde para esse tipo de necessidade. Como que a gente acredita, né? Isso é uma parte importante. A gente acredita que o prontuário eletrônico, que é a porta de entrada do dado clínico, ele tem que ter duas características. Isso não tem a ver necessariamente com o ProntMed, mas a gente acredita que o prontuário eletrônico ele tem que ser baseado em duas características primárias. Uma é de terminologia e semântica clínica, vamos dizer assim, né? Então, a gente está falando de garantir que os dados que entrem durante um atendimento, eles tenham uma estrutura para que esses dados possam ser usados e tenham utilidade no futuro. É muito difícil a gente usar dados que não têm alguma padronização. Só que não adianta o prontuário eletrônico, essa é uma bandeira que a gente levanta bastante, que não adianta a gente obrigar o profissional de saúde a estruturar o dado, porque o objetivo do atendimento é assistencial de forma primária, né? Atender bem o paciente, executar um atendimento com qualidade, a atenção do profissional de saúde precisa estar voltada para o paciente e não para preenchimento de um prontuário eletrônico. Então, tem um outro lado muito grande que é de usabilidade. E usabilidade, a gente está falando em vários sentidos, em ter um prontuário que seja por especialidade, ter um prontuário que o médico coloca o que ele acha que ele tem que colocar, o profissional de saúde, ele insere os dados que ele precisa inserir e o sistema que organiza para ele. A gente escuta quando a gente está discutindo em rodas de gestão de saúde, os problemas dos dados que existem, que isso é uma frase que é falada bastante, né? Ah, mas os profissionais de saúde não decoram 5 CIDs e colocam aquilo dentro do prontuário, isso é um problema. Quando a gente vai olhar os dados, tem um monte de Z00, né? Exame geral, etc. Então, e essa é uma coisa que a gente briga muito, e é uma coisa que pessoalmente eu brigo muito, que esse não é o objetivo do médico, por exemplo, não é decorar o CID, não faz sentido. Escreve DM1, o sistema tem que entender que é diabetes mellitus tipo 1 e atende o paciente. Então, todo prontuário eletrônico ele tem que ter essas duas visões. Ele tem que ter uma visão de terminologia, que é uma forma ampla, que esse é um capítulo muito grande. A gente, como país, está extremamente defasado em relação a isso. Então, a gente tem muita coisa para trabalhar aqui dentro do mercado de saúde. E usabilidade, que é algo que, se a gente comparar a saúde com outros mercados, a gente também está muito atrasado. Então, se a gente comparar com as ferramentas que a gente usa no dia a dia, né, nossos e-mails, as ferramentas de streaming que a gente está usando agora, tudo tem uma área só de usabilidade. Saúde agora está começando a entender que não adianta só colocar um sistema, a gente precisa garantir que o usuário, quem está usando o sistema, também tem uma enorme facilidade. E dado clínico, ele é uma informação que, obviamente, no microcosmos de um atendimento é fundamental, porque sem essa informação, a gente não vai conseguir
atender o paciente da melhor forma possível, mas isso faz parte do dia a dia, mas quando a gente está falando em uma escala, o dado clínico consegue ajudar a gente a fazer uma gestão de saúde populacional com muito mais eficiência. Se a gente for estudar o conceito de gestão de saúde populacional e quais são as etapas de fazer para executar, a gente tem uma base inicial que é de dado estruturado, dado clínico estruturado. E qual que é o contexto atual, né? O que a gente tem? A gente tem vários prontuários eletrônicos ou prontuários em si no papel ainda, e infelizmente hoje ainda a gente está muito atrasado. Na verdade, não é uma característica brasileira apenas, é uma característica de muitos países desenvolvidos no mundo, dados que ficam presos dentro dos seus próprios sistemas, não só presos, mas sem estruturação. Então é um dado que efetivamente tem muito pouco valor, ele pode ter muito valor se for estruturado, mas da forma como está tem muito pouco valor, e esse prontuário acaba não dando inteligência para o profissional de saúde e para os gestores de saúde. E dado de saúde, agora entrando um pouquinho em relação a LGPD, mas antes de entrar, assim, eu queria fazer só um comentário que eu acho que é interessante para vocês verem uma comparação. Dado clínico, ele é um dado que, se a gente olhar de uma forma mais alto nível, para que ele serve? Ele serve para gerar contexto. O dado clínico ele vai servir para o mundo da saúde, para a gente ter um contexto melhor sobre aquele paciente, sobre aquela população, para a gente entregar melhores produtos e serviços, de uma forma mais ampla. A revolução, a gente sabe disso, a gente está vivendo isso ao longo dessa última década, dos últimos 15 anos, a revolução que foi essas instituições, nessas grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Instagram e agora várias outras empresas que revolucionaram o mundo do varejo, muitas vezes, né? Começou muito assim, porque geraram contexto para essas empresas. Então, antes a gente, com essas instituições, elas não tinham capacidade de direcionar a mensagem dela para as pessoas que faziam sentido para elas. Então, um exemplo simples uma Netshoes, por exemplo, quer vender camiseta de time de futebol, não vai vender uma camiseta de um time para uma pessoa que não torce para aquele time. Só que essa informação lá não existia, mas o Facebook permitiu esse tipo de informação. Então, todo o mercado vamos dizer, focado nesse exemplo de comércio eletrônico, de e-commerce, ele mudou completamente. Hoje o mundo você consegue, e aí tem até um excesso hoje, a gente é bombardeado por informação, e tem uma questão de privacidade que é onde eu vou entrar agora. Mas lembra que dado serve para dar contexto. E quando a gente está falando no âmbito de saúde, gestão de saúde, né, que é um outro mundo completamente diferente de e-commerce, né, a gente está falando, como é que eu tomo as melhores decisões para uma população e dividir essa população em clusters, né, estatisticamente falando, para que a gente possa ser mais efetivo, olhar, garantir uma coordenação de cuidado, garantir um desfecho clínico, sabendo que aqueles dados iniciais que vão determinar qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar, também depois de alimentado via prontuário eletrônico, ele possa ser usado para acompanhar, para ver se as coisas estão melhorando, né? Se a gente está conseguindo atender às necessidades dos pacientes talvez não da melhor forma possível, mas melhor do que a gente conseguiria se comparado com informação. Então, dado clínico gera contexto de saúde, para a gente poder tomar melhores decisões. E quando a gente está falando de grandes projetos de gestão, a gente precisa de dados para conseguir fazer isso de forma automática, não depender de uma equipe de saúde ler um prontuário para poder tomar uma decisão em cima de uma população, né? Velocidade de tomar de decisão é muito importante. E onde está no contexto dado clínico, dentro de contexto de privacidade, né? De LGPD, que todo mundo escutou, né? A gente tem dado
pessoal, né? São esses nomes, são esses que eu estou colocando, mais uns, e saúde, é um dado pessoal sensível, né, pela LGPD. Então, ele tem um capítulo à parte, quem leu a lei vê isso, né, de forma muito clara. E o sigilo médico, hoje, que já é contemplado e é bastante conhecido, ele já não é, se olhar apenas para o sigilo médico, ele não é mais suficiente sobre a ótica de LGPD. Então, a gente tem que ter outros cuidados para o tratamento de dados clínicos. Né? Quando a gente está falando de sigilo médico versus LGPD, o sigilo médico fala muito em relação à confidencialidade, mas a LGPD ela acaba colocando outras coisas, que é condição e limitação de uso, segurança da informação, transparência da informação, como você compartilha essa informação, prestação de contas e responsabilidades. Então, a LGPD expande a necessidade de olhar para dados. Um exemplo que a gente pode dar, imagina que é uma clínica ou, eventualmente, até um hospital que quer ajudar o paciente a encontrar a melhor unidade para realizar um exame. Pô, a gente quer melhorar a experiência do paciente. Então, mas eu preciso, para isso, saber onde o paciente está. Eu preciso de uma geolocalização. Essa informação de geolocalização é um dado pessoal, é um dado que eu preciso usar alguma base legal para poder utilizar. E essa base legal, nesse caso, tem que ser o consentimento, né? O consentimento não é a única base legal, mas é perguntar, eu posso usar a sua localização para determinar qual é a melhor unidade, pensando em dar uma melhor experiência para o paciente, né? Então, o dado, quando a gente está falando dentro do contexto de saúde, o sigilo médico, nesse caso, ele não resolveria, né? Então, a LGPD acaba dando esse contexto maior. Um exemplo 2 é quando a gente está falando de alguma informação sensível que tem que ser tratada no âmbito de consulta, né? No momento do atendimento, não precisa de consentimento clínico, de consentimento, desculpa. A gente consegue usar uma base legal de tutela, porque dentro de um contexto de consulta, eu não preciso pedir o consentimento do paciente. Então, a LGPD, ela olha para isso, né? Então, a gente está falando aqui de contextos que o profissional de saúde, o gestor de uma clínica ou de um hospital, precisa garantir, né? E a gente tem visto as empresas se adequando à LGPD ao longo desses anos, porque ela entrou em vigor recentemente, né? Então, a gente viu muitas empresas contratando e criando processos e aprendizados, e é um trabalho muito grande. Como que a gente garante que nossas instituições estejam aptas a usar esses dados que agora estão nascendo, que eu expliquei no início, de prontuário eletrônico, e garanta que a gente esteja garantindo segurança, confidencialidade e todas as outras importantes visões que a LGPD hoje trouxe para a gente. Né? Então, a gente tem novos direitos para o paciente, ou na verdade, afirmações que muitas vezes a gente já sabia. Então, acesso às informações, portabilidade, eventualmente algum dado pode ser apagado, que a gente chama de direito ao esquecimento, né? Pode pedir, não, mas essa informação eu não quero que você tenha mais, algumas outras informações não, porque tem outras bases legais. Então, os pacientes agora adquiriram novos direitos, né, que antes não tinham. Eu vou terminar, assim, a apresentação é mais um overview.